Mateus capítulo 2, versículo 10 e 11, vamos ler. Mateus capítulo 2, verso 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se, diga, alegraram-se, com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, diga, adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, diga comigo, ouro, incenso e mirra. Mais uma vez, adoraram, entregaram as ofertas, ouro, incenso e mirra. Você pode sentar, queridos. Aqui conta a história do nascimento de Jesus. Minha garrafa ficou aqui embaixo, alguém pode pegar para mim, por favor? Aqui conta a história do nascimento de Jesus. Quantos conhecem a história do nascimento de Jesus? Obrigado, Léo. A história é narrada por São Mateus, pelo evangelista Mateus. Conta algo muito interessante, eu queria ler com você. Volta um capítulo aí e coloca o versículo 21. Acho que é 21. 20. Enquanto ele refletia sobre isso, lhe apareceu em sonho um anjo dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Diga, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O Emanuel, ele foi profetizado que nasceria. Se você pegar a Torá, o Pentateuco dos judeus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vai encontrar profecias sobre o Messias. Quando você lê, por exemplo, Miqueias, Isaías, os profetas, você vai ver profecias sobre o Messias. E é interessante que aqui diz que nasceria Deus conosco. Deus, ele iria surgir no meio de nós. E sabe, queridos, o que me chama a atenção aqui, em Mateus, no capítulo 2, que nós lemos, é que haviam magos. E esses magos, na verdade, a tradução é magos, mas esse nome era dado também para homens sábios, ou adivinhos. Na verdade, homens que eles conheciam, discerniam os sinais, os tempos. Homens sábios, uma sabedoria talvez vinda de Deus. E esses homens, eles seguem uma estrela, e essa estrela, ela vai até o menino Jesus da manjedoura, o momento que ele nasce. Mas havia profecia, sim ou não? Onde estava a profecia? Onde estava a profecia? Ora, se a profecia estava nos pergaminhos, nas escrituras judaicas, por que os outros não perceberam? Perceba que esses magos, esses homens sábios, que aqui nós falamos que são 3, né? Por causa dos presentes, mas a Bíblia diz que só são os magos, né? Ninguém sabe se são 3, a gente supõe que sejam 3, porque tinha ouro, incenso e mirra. Então a gente acredita que cada um deu um, cada um trouxe um. E é muito interessante nós entendermos que no momento que esses magos eles chegam em Jerusalém, eles estão à procura do menino, do rei dos judeus. E aí você vai ver que ele encontra com Herodes. Herodes ficou sabendo e mandou chamar
Esses homens disse: que história é essa aí? Ele: não, nós estamos atrás do rei dos judeus, que nasceria. A estrela está mostrando que nasceria. Havia uma profecia. E Herodes, ele vai consultar os anciãos, os principais dos judeus. Diz: como é que diz a história mesmo? O que a profecia diz? E aí eles confirmam: sim, diz que ele nasceria em Belém. Herodes não conhecia a Bíblia. Herodes governava, mas não conhecia a Bíblia, entende? Ele governava o povo de Deus, mas ele não conhecia as Escrituras. E aqueles que conheciam as Escrituras também não entenderam. E aqui, queridos, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender que esses homens, eles perceberam primeiro os sinais. Digo, eles perceberam os sinais. Segundo, eles não esperaram notícias. Entende? Eles poderiam ter ficado no Oriente. A Bíblia diz que eles vieram do Oriente, mas eles não ficaram parados, pastor Neto. Eles foram atrás de Jesus, eles não esperaram notícia. Tem gente que é assim, né? Não, vamos ver no que vai dar, porque se realmente acontecer, já todo mundo vai ficar sabendo. Sim ou não? Eles não esperaram notícia, eles foram, terceiro, em busca de Jesus. Entende? Eles perceberam os sinais, eles não esperaram notícias, e eles foram em busca de Jesus. Querido, num tempo onde os judeus, eles não se atentaram para a vinda do Messias. Eles tinham a profecia, eles tinham a Torá, e eles não se atentaram que o Messias nasceria. Num tempo onde Belém não acolheu José e sua família, fecharam as portas para o Messias, literalmente. Ele nasceu numa manjedoura, Belém não acolheu. Num tempo onde Herodes perseguiu, porque Herodes, a partir daí, mandou matar todas as crianças, homens recém-nascidos. Ele perseguiu. Herodes persegue, Belém fecha as portas, os judeus nem perceberam, estavam distraídos com alguma coisa, mas alguns homens sábios, eles perceberam os sinais, eles não esperaram notícias, eles foram atrás de Jesus, eles foram atrás do Emanuel. Você espera receber a notícia? Porque tem um grupo de pessoas que espera receber a notícia. Tem outros que recebem a notícia e não está nem aí. Assim como os judeus. Receberam, depois souberam da notícia e tanto faz. Mas tem aqueles que não, eles são curiosos e eles vão atrás dos sinais. E para ir atrás dos sinais, queridos, só vai quem entendeu primeiro que Emanuel era Deus conosco. Preste atenção, queridos, para a gente poder ir atrás de Jesus, nós precisamos primeiro entender que Ele é Deus. Não era apenas um rei que estava nascendo, não era apenas um salvador, um justiceiro, não, era Deus. Você entende que foi Deus que se fez homem e habitou no meio de nós? Você entende isso? Você ouviu falar nisso? Porque muitos ouviram falar, muitos esperaram sinais. Mas os sábios, os magos, eles foram atrás, porque eles reconheceram que era um Deus que estava ali. E é tão interessante que no capítulo 2 nós vemos no versículo 11, coloca para mim, onde a gente leu. Capítulo 2, glória a Deus, comunicação. Vamos acordar. 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, fizeram o quê? Repete comigo o que eles fizeram. Fizeram o quê? Entende?
não era apenas um rei, ninguém ficava adorando as pessoas, eles só adoravam divindades. Então ele vê na frente dele um menino, um bebê, e eles não tiveram dificuldades de entender que ali havia nascido uma divindade, um Deus, ou melhor, o Deus. Você entende? Não lembro agora quem disse, mas algum homem de Deus disse que o maior evento de todos os seres humanos que aconteceu no planeta Terra não foi o homem ter pisado a lua, mas foi um Deus ter pisado na terra. Um Deus se fez homem e pisou na terra. Você entende isso? E por que eu estou enfatizando tanto isso, gente? Porque esse mesmo Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e prometeu que queria estar com a gente. Ele está vivo. E tem gente que continua não buscando Ele, que não entendeu os sinais. Tem gente que continua tratando esse Deus não como um Deus conosco, mas um Deus para mim. Entende, queridos? Ele é um Deus conosco, Ele é um Deus que agora vem nos guiar. Ele não é um Deus para me satisfazer. Ele não é um Deus para me satisfazer, Ele é um Deus para me guiar. Por isso que Ele está conosco. Ele não trabalha para nós. Quantos estão entendendo? E quando nós entendemos que Ele não é um Deus para nós mudamos o nosso posicionamento com relação a Ele. E eu louvo a Deus e eu aprendo com o posicionamento desses sábios, porque esses sábios, eles olharam para aquele Deus e eles não pediram nada, gente. Eles só foram adorar e ofertar. Repete comigo: adorar e ofertar. E quanto de nós chegamos num culto como esse só para receber? Quanto de nós vemos o Natal, como o Dinho ensinou aqui, né? Manda que teu filho está pronto, né, Dinho? Cadê o Dinho? Manda que teu filho está pronto, pode encher de presente, né? É legal ganhar presente, queridos, sim ou não? Mas quem é que ama essa época de Natal? Crianças, porque crianças amam ganhar presentes. E sabe o que a gente vê hoje? Muitos cristãos bebezões, né, bebezão? Que amam ganhar presente, que ainda vê Jesus não como Emanuel, mas como um Deus para mim. Quantos estão entendendo? Quem não vê Jesus como um Deus conosco, quem não vê Jesus como um Deus que está em mim agora, me guiando para algo maior, quem não vê Jesus, o posicionamento é de consumista. Só vê Deus para mim. Esses homens não. Eles entregaram tudo de mais precioso. Eles entregaram, a Bíblia diz que eles trouxeram tesouros. Diga comigo, tesouros. Diga tesouros. Diga ouro, incenso e mirra. Presta atenção, queridos. Tanto ouro quanto incenso e mirra eram coisas muito caras antigamente. Muito caras. Não dá para ter a dimensão de quanto custava. Além de caras, eram difíceis e algumas sagradas. Mas esses homens, a Bíblia diz que vieram do Oriente, se prostraram, adoraram e entregaram os seus tesouros. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo o resumo do Evangelho. Eu vejo, pastor Jackson, o que Atos dos Apóstolos diz. Que a cada dia eu ia acrescentando que, sendo salvo, eles vendiam suas propriedades e bens, entregavam aos pés dos apóstolos. Viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos. Tinham tudo em comum. Eu vejo isso. Aqueles homens sábios, eles entenderam tanto que os tesouros que eles entregaram para Jesus naquele momento foi algo profético para a vida de Jesus. Escute,
O que ele entregou para Jesus na terra representou a vida de Jesus na terra. Preste atenção. Qual foi o primeiro que ele entregou? Diga, ouro. Ouro é o início de tudo. Ouro fala da majestade de Cristo. O ouro, ele era dado culturalmente para os reis. Ao entregar ouro para Jesus, ele estava dizendo, reconhecendo que Jesus era o rei dos judeus. Ao entregar ouro para Jesus, ele estava dizendo também que a vida de Jesus era a maior riqueza que um ser humano já teve em todos os tempos. O ouro que eles entregam de oferta para Jesus representava exatamente o início da vida de Jesus. Jesus pisar na terra é um presente para nós, é um tesouro. E eles entregam ouro. E o ouro ele representa tempos de glória. É tão engraçado que chegaram para Jesus os fariseus e falaram: os discípulos de João Batista jejuam, por que você e os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus ele disse: enquanto o noivo estiver na festa, não há necessidade de jejuar. Mas quando o noivo for, sim, eles jejuarão. O que ele quis dizer é o seguinte: vocês estão vendo a glória de Deus na terra. Jesus pisar na terra significou tempos de glória, tempos de restauração, tempos de vitória, tempos das maiores riquezas que haveriam ainda de se manifestar na terra. Que riquezas são essas, pastor? O reino de Deus. O reino de Deus surgindo na terra. Não era mais um reino de homens, agora era algo muito maior. A glória estava na terra. E o ouro representava o início da vida de Jesus. Representava não apenas um rei, mas a majestade, a glória de Deus na terra. O segundo presente que eles entregam é o incenso. Diga comigo, incenso. O incenso, ele era ligado a algo sagrado. O incenso no Antigo Testamento, Deus ele dá uma ordem para Moisés, falar para Arão. Abre para a gente, Êxodo capítulo 30, versos 6 a 8. Ele dá uma ordem sobre o incenso, aquilo que haveria de acontecer. Presta atenção, irmão. Ele diz, ele pede primeiro para fazer um altar. Ele está falando do tabernáculo, amém? Todos lembram do tabernáculo aí? Aí ele fala como vai ser construído o tabernáculo. Aí ele está falando do altar. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com vocês. Arão queimará o incenso, diga incenso, aromático sobre o altar, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Queridos, prestem atenção. O que acontece com o incenso? O incenso significa a oração dos santos. O incenso era algo sagrado, feito pelo sumo sacerdote, que deveria queimar no altar, em frente ao quê? Diga, ao véu. Diga, ao véu. Você entende isso? Não sei se você já pegou, presta atenção. Foi profético isso. Se você pegar Lucas capítulo 1, não precisa abrir. Em Lucas capítulo 1, no momento em que o anjo vai falar com Zacarias, Zacarias foi escolhido, naquele dia era o dia dele servir no tabernáculo. Já você vai encontrar isso no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Zacarias, ele estava fazendo o quê? Momento, preparando o incenso para o Senhor. Ele estava preparando o incenso para o Senhor.
Isso antes de Jesus nascer. Quando João Batista, ele iria ser gerado, Zacarias ainda estava fazendo os serviços no templo, os mesmos que Deus tinha dado para Moisés lá atrás, porque o incenso era algo sagrado, e esses homens trouxeram algo sagrado, porque entenderam que Jesus era o sumo sacerdote eterno, e mais do que isso, esse incenso que eles estavam trazendo para Jesus, significa o quê? Que esse altar estaria em frente ao véu. O que aconteceu quando Jesus morreu? O véu foi rasgado. Por quê? Porque o incenso agora representava um mediador. Não precisava mais de véu, irmão. Não sei se você está entendendo, queridos. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O véu foi rasgado, agora Cristo representa esse incenso, esse aroma suave, porque agora nós oramos a Cristo, porque nós temos acesso a Deus através dele. Quantos estão entendendo? E eles mostram isso, que seria o meio de que Cristo, o que Cristo representaria para a gente. É como se os sábios estivessem dizendo: o incenso é aquilo que você vai representar para a igreja. A oração dos santos vai ser para você. Vai rasgar o véu. É algo profético. Os sábios não estavam dando apenas uma especiaria, apenas um tesouro. Eles estavam dizendo que aquilo era muito mais. Diga, era algo profético. As nossas orações e súplicas agora seriam para Ele, porque Ele é o caminho. O salmista já tinha revelado no Salmo 141, as minhas orações sobem a Ti como incenso de aroma suave. Escute, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, abre para mim por favor. 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, diz: porque nós somos para com Deus, diga, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Presta atenção, queridos. Nós, para Deus, Ele recebe como um bom perfume, um aroma suave, porque quando nós oramos, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê Cristo, o incenso, o aroma suave subindo nas narinas dele, irmão. Quando Deus te vê, Ele não te vê como pecado, Ele te vê lavado com o sangue do Cordeiro. Você entende isso? Quando você ora, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele nos ensina a orar, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Ele ora através de nós, Cristo não está olhando um pecador, Cristo está olhando o Cordeiro antes de você. Perdão, Deus está vendo Cristo, o Cordeiro, antes de te ver. Ele está te vendo, mas Ele está vendo na frente o Cordeiro. E o incenso representa a oração dos santos, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Você entende isso, queridos? Cristo, Ele é o nosso incenso. O incenso, queridos, ele era uma resina aromática. Até hoje tem alguns incensos. Você acende e deixa um ambiente cheiroso, já viu? Alguns incensos, aquilo é legal. Tem gente que tem medo de comprar aquilo, achando que aquilo é místico. Não é não, irmão. Inclusive lá na loja da Cibele vende uns incensos deliciosos. Cadê a Cibele? Lá na Lucy Cheirosa, fazendo propaganda de graça para ti aqui, viu? Muito cheiroso. E esse incenso, presta atenção, ele muda o ambiente. Sim ou não? Quando os sábios deram incenso para Cristo, eles estavam profetizando isso. Cristo estava vindo para mudar o ambiente. Tem 3 crentes aqui dando glória a Deus, não é possível.
Será que é só eu que entendi essa? Vamos lá, irmão, em nome de Jesus, você está entendendo isso? Ele muda o ambiente, e aí Ele te transforma, e quando Deus Ele te vê, Ele não vê mais você pecador, Ele te vê com o sangue do Cordeiro, e o bom perfume chega até as narinas dEle, como incenso de aroma suave. Em Apocalipse, no capítulo 5, abre para a gente aí, Apocalipse 5, 8. Apocalipse 5, 8, diz: e quando Ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de... que são o que, irmão? Capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3. Me acompanha, bora. Mesmo ritmo, vai. Capítulo 8. Dá um Red Bull aí para esse rapaz. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Diga, um incensário de ouro. E lhe foi dado muito para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Quantos estão entendendo, irmão? Quando os sábios entregaram o incenso, eles já estavam dizendo: ah, esse é o Emanuel, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está nascendo, a glória está vindo o reino de Deus para a terra. Esse agora, ele não vai ser como os outros, é o próprio Deus. Ele vai receber as orações do justo, ele vai lavar com o sangue do Cordeiro, e nós seremos para Deus o bom perfume dele. Porque o véu foi rasgado, e agora as orações não precisam mais de um sumo sacerdote, porque esse Deus que está nascendo agora, esse menino nessa manjedoura, ele é o sumo sacerdote eterno. Incenso. Diga mirra. A mirra é um óleo muito caro, como fosse um azeite, que ele era usado antes como um antisséptico. Ele era usado também para sangramentos. Ele era usado na época dos embalsamentos fúnebres. Jesus, quando morreu, a Bíblia conta que José de Arimateia pede o corpo de Jesus. E ao pedir o corpo de Jesus, a Bíblia diz que ele cuidaram do corpo dele com muitas especiarias e óleos e mirra. Foram embalsamar o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus. Foi algo digno de reis, de príncipes, de nobres. Fizeram isso. Mas os sábios, quando Jesus nasce, eles trouxeram o quê? Mirra. E o que eles estavam querendo dizer, queridos, é o seguinte: nós cremos porque está escrito que Ele vai morrer, Ele vai ser embalsamado com mirra. Não sei se você está entendendo. Ele vai ressuscitar. Essa é a vitória que vence o pecado e que vence a morte. Esse é aquele que vai vencer a morte e o pecado. Estamos trazendo mirra, porque a mirra significa o está consumado, o fim de tudo. Ele vai vencer a morte e o pecado. O óleo usado para embalsamar, nós estamos trazendo como algo profético, porque nós entendemos que esse é o Emanuel, o Deus conosco. Além de ser muito caro, representou a trajetória de Jesus. Os sábios nós não sabemos quem são. Assim, queridos, como Melquisedeque, rei de Salém, que apareceu e tipificava o próprio Jesus Cristo lá com Abraão no Antigo Testamento, aqui nós estamos vendo homens sábios que perceberam os sinais, não esperaram notícia e foram atrás de Jesus Cristo. Aqui nós vemos
esses personagens, vemos também os judeus, que era considerado o povo de Deus, mas o povo de Deus não se atentou para a vinda do seu Senhor. O governador desse povo queria matá-lo. A cidade que ele nasceu não o acolheu. Mas para aqueles sábios, ele não era só um rei, ele não era um justiceiro, ele era um Deus, ele era o Emanuel. O que Cristo é para você? O que Ele representa para você? Escute, queridos, responda isso para você mesmo com toda a sinceridade do seu coração. O que Jesus Cristo representa para você? Quem Ele é para você? E mais, o que você está disposto a fazer por Ele? Quem é você nesses personagens aqui? Será se você não entendeu os sinais ainda? Sabe, tem um colega teu te chamando para vir para a igreja, para ir para a célula. Tem alguém orando por ti da família, tem alguém te chamando. A tua esposa está insistindo contigo. Às vezes é o marido que está insistindo. Será se você ainda não percebeu os sinais? Cuidado, porque quem não percebe os sinais, daqui a pouco vai estar gritando: crucificam, crucificam. Quem é você? O que Cristo representa para você? Ele é o aniversariante. Ele nasceu. Ele viveu. Ele morreu e ressuscitou. Por mim e por você. A pergunta é: você veio aqui para adorá-lo e ofertar para Ele? Ou você veio pedir? O que você veio fazer? Eu quero que Ele nasça no meu coração. Para Ele nascer no teu coração, você precisa entender e reconhecer primeiro quem é Ele. Ele não é uma religião. Ele não é uma denominação. Ele não é uma pessoa. Digo ser humano. Ele veio como ser humano, mas Ele não é ser humano. Ele é o teu Deus. Veio para te apresentar um Pai. Morreu para te dar vida. E para te trazer para a família. Quem é Jesus Cristo para você? O que você quer entregar para Ele? O que você está disposto a fazer por Ele? Eu quero encerrar, queridos. Eu quero encerrar em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Jesus, Ele revela o plano dele, o plano da salvação, aquilo que Ele tinha como propósito aqui na terra. A partir do verso 3, eu quero ler com você. A vida eterna é esta. Quem quer a vida eterna aí? Quem quer a vida eterna? Então, Jesus está explicando o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome àqueles que me deste do mundo, eram Teus. Tu os destes a mim, a eles, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti,
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Quem são eles? Diga, sou eu. É por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Pula para o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O plano de Jesus Cristo é, onde Ele estiver, que estejamos também nós. E a pergunta que eu tenho é, o plano dele Ele já cumpriu, Ele já nasceu, e agora? E o seu plano? Quem é Jesus Cristo para você? O plano dele é que onde Ele estiver, você esteja com Ele. Fique de pé, queridos. Quem é sábio, se prostra, adora e oferta. Quem não é sábio, não percebe os tempos e os sinais, não ouve o que é dito e continua vivendo a própria vida. O plano de Jesus Cristo foi cumprido, está consumado. Não existe nada além disso, queridos. Lá na cruz Ele disse, está consumado. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Você sabe por quê? Porque Ele é longânimo. E longanimidade significa um longo ânimo. Ele está dando tempo para que todos tenham tempo de se arrepender. Porque já está consumado. Já foi feito. Ele já nasceu. Nós estamos comemorando o nascimento dele, mas ele já nasceu. Mas talvez para alguns de vocês aqui ele vai nascer hoje. A decisão só pertence a você. Ele quer nascer em você. Ele quer viver em você. Ele quer consumar, Ele quer passar mirra em todas as feridas da tua alma. Ele quer restaurar a tua alma, o teu corpo, a tua vida. A grande questão é se você quer. Você vai ser um dos sábios. Quem vai ser você nessa história? Você vai adorar o Senhor? Porque o desejo dele é, onde Ele estiver, que você esteja com Ele. Ele roga ao Pai por nós, para que o Pai nos proteja,
Que amor é esse, irmãos? Sabe, quanto mais eu aprofundo na Bíblia, mais eu vejo que esses sábios, eles foram muito bem-aventurados. Eles deixaram tudo para trás para encontrar o Emanuel. Você está disposto a deixar tudo para encontrar o Emanuel? Você está disposto a adorar e dar o que você tem? Não tem a ver com a tua oferta aqui, não tem a ver com isso, queridos. Eu estava conversando antes de iniciar o culto com alguns pastores e, sabe, o critério da graça, ele é muito mais rigoroso do que a lei. A graça diz que se nós olharmos com os nossos olhos para uma mulher e desejar no nosso coração, já é adultério. A graça não fala de dízimo, a graça fala de tudo. Tem que dar tudo. O que eu estou falando, queridos, é que quando Cristo nasce de verdade em nós entendemos que está consumado, nós entendemos que, quando nós entendermos o que esses sábios entenderam, não vai ter hora, nem local, nem ninguém mais importante para nós do que o Senhor. Nós vamos deixar tudo para encontrá-lo, nós vamos deixar tudo para ir atrás dele, entregando todos os nossos tesouros. A Bíblia diz que ali eles abriram, abre lá de novo, Mateus 2, 11, 10 ou 11. Abrindo os seus tesouros. Eu não sei se você está entendendo, irmão. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro está o quê? Está o teu coração. Sabe, você está entendendo? Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros. O que você precisa entregar no altar do Senhor essa noite? Quais são os tesouros que você precisa deixar como oferta ao Senhor essa noite? Quais são os tesouros? Porque esse tesouro está dentro do teu coração. Eu quero orar por você. Feche teus olhos, querido. Eu quero orar por aqueles que entenderam. O seu Natal não vai mais ser o Papai Noel, irmão. Você vai brincar de ganhar presente, isso é legal. Pastor, eu posso ornamentar minha casa de árvore de Natal? Pode. Nada disso é pecado não, irmão. Posso trocar presente, fazer amigo secreto? Pode, irmão. Mas isso não significa o Natal. O Natal é Jesus Cristo. O Natal é Emanuel. A grande questão é aqueles que querem deixar Cristo nascer hoje em seu coração. Quem é? Levante sua mão, você que quer entregar, assim como aqueles sábios, dizer: essa noite eu vou ser como um daqueles sábios, e eu quero entregar minha vida no altar. Eu quero deixar todos esses tesouros do meu coração no altar. Eu quero abrir esses tesouros hoje. Eu não quero mais esse tesouro comigo, eu quero deixar no altar. Eu quero adorar o Senhor, eu quero entregar tudo para Ele. Quem é a pessoa? Levante sua mão, você quer entregar sua vida ao Senhor, ou se reconciliar com Ele, porque o teu Natal vai ser diferente, irmão. Levante sua mão para ver se eu te enxergo. Se você está do lado dessa pessoa aí que está levantando a mão, me ajuda aí, irmão, que eu não consigo enxergar daqui por causa das luzes. Se alguém estiver levantando a mão, traz ele aqui na frente.